Jesus, amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, shalom. Motivo de muita alegria em poder ministrar nessa casa, que é casa de oração, casa do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, e eu vou usar como pano de fundo uma frase bem peculiar para esse dia. Jesus é a nossa paz. Quer ver um homem tremer? É só vir aqui pegar em minha mão para ver como é. Nos habituamos a subir, pregar, mas a dependência não pode faltar. Todos acharam? Não precisa nem falar assim, alguma ajuda, né? Que está aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Eu dividi esse texto em 3 tópicos e farei o possível para ser bem breve, porque eu gostaria, com certeza, os senhores que aqui estão gostariam de ir para casa correndo para, nesse dia, cear com a sua família ou almoçar, fazer sempre uma reunião. Primeiro tópico: ninguém tem maior amor do que este. Segundo, dar a alguém a sua própria vida. E terceiro, pelos seus amigos. Eu separei esse texto em 3 tópicos. Neste domingo abençoado que Deus nos deu, o mundo comemora o dia da Páscoa. E alguns fazem de várias formas. Celebram com suas famílias, fazem comidas e algumas festas. Como na sexta-feira nós nos antecipamos, eu e a Solange, e eu preparei um almoço para filhos e netos, com a ausência de uma filha que trabalha em farmácia, e farmácia não fecha, mesmo sendo feriado. Foi a única que faltou por motivo de trabalho, mas seus 2 filhos estavam lá, Camila e Ian, são os 2 netos, Lucas, Levi e Luiz Eduardo, e o primeiro neto que nasceu nosso, chamado Ohanes, que no hebraico é Jeová, é gracioso, eu e Ohanes. E nós estávamos como família para um almoço, antecipando a ceia, antecipando a Páscoa, porque no domingo de Páscoa eu estaria aqui na igreja pela manhã com esse compromisso. Então muitos se reúnem. Os judeus celebram a Páscoa lembrando sempre o grande dia da sua libertação do Egito, com um cordeiro macho, que é até 1 ano, sem defeito, quer dizer, sem mácula, porque eles faziam uma inspeção minuciosa no cordeiro, e se ele tivesse defeito, ele não seria levado para ser o cordeiro pascual. Ele tinha que ser um animal sem defeito, um cordeiro macho de até 1 ano, ou seja, de idade tenra, novinho, para ser imolado. E naquele dia, no Egito, apenas para abrir aqui a mensagem que eu estou falando, não vou me basear na Páscoa dos judeus, mas apenas para a gente para que eu aprimore a mensagem. Eles celebraram, lembrando a sua saída, a grande vitória, naquela noite em que o anjo da morte passou, e no umbral da porta que não tivesse o sangue aspargido, jogado, na porta que não tivesse
suja com sangue, ou melhor dizendo, colocada, pintado com o sangue do cordeiro. Ali, o anjo da morte entrava e fazia coisas terríveis como nós conhecemos pela palavra. Mas cada judeu que tinha a sua família se reuniram e aspargiam o sangue, e o anjo da morte passava por cima. Páscoa, passar por cima. Mas hoje, justamente vou falar nesta minha homilia, que a Páscoa para nós é a frase de fundo que eu falei de início. A Páscoa para nós é Jesus. E João o Batista falou: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E vejamos isso. Nós desfrutamos hoje da Páscoa, que é Cristo, não porque um animal foi morto, não porque um animal foi entregue para que aplacasse pelo menos a ira de Deus. A ira de Deus não vinha sobre o homem porque morria um animal. E foram mortos milhões e milhões de cordeiros, de animais, para certos tipos de sacrifício que Deus pedia, ou para remissão, para que Deus não mandasse a sua ira. Era sacrificado um cordeiro tenro, inocente. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, Jesus quando vem chegando para ser batizado, João Batista diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus é o nosso vicário. E vicário, no latim, significa vicarius, com S, significa substituto. Juridicamente falando, é aquele que substitui alguém outorgado, ou seja, dado autoridade por alguém. E mesmo no batismo de Jesus, quando ele acaba de batizar-se e sai das águas, que João Batista acaba de batizar, que ele sai das águas, o céu se abre, a pomba desce, como símbolo do Espírito Santo, o céu se abre e o Pai fala: este é meu filho em quem me comprazo. Depois Jesus cita mais, nos capítulos mais adiante, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada debaixo dos céus e da terra. Também é vicário, mas eu quero falar sobre outro vicário, substituto. É que ele, como cordeiro pascual, foi para a cruz no meu lugar, no seu lugar, morreu, para que hoje eu, nessa Páscoa, pudesse celebrar e dizer: muito obrigado, Jesus, porque Jesus é a nossa Páscoa. Oh, aleluia! Ele substituiu você e eu. Ele é o vicário em termos de substituição. Ele é o vicário em termos de autoridade lhe dada, outorgado, autoridade. Todo o poder foi dado a mim debaixo dos céus e da terra. E o céu se abre lá depois do batismo, e o Pai disse: esse é meu filho em quem me comprazo. Mateus capítulo 4, quando ele é levado para ser tentado, qual é a primeira coisa que o diabo faz? É tentar tirar aquilo que Deus falou que ele era, que ele é, e que ele veio fazer. O diabo diz o quê? Se tu és filho de Deus, se tu és, ele poderia falar qualquer coisa, porque já não valia mais e não vai valer mesmo, porque quem falou que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro Pascual, veio morrer por nós, foi o Senhor. Diz assim: este é o meu filho. E Jesus diz assim: está escrito. Apenas para poder começar. Tópico 1: ninguém tem maior amor do que este. Porque o amor desse cordeiro que João falou é inalterável. João capítulo 13, versículo 1. Põe para mim, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Hoje, no mundo em que vivemos, o coração humano está
muito difícil. O homem está tendo atitudes bestiais. Atitude que a gente, quando nós olhamos e vemos o que o homem faz, o ser humano faz, nós dizemos assim, poxa, parece um animal. A gente faz essa comparação muito grosseira e pesada. Parece até um animal. Nenhum animal faz isso. Mas mesmo assim, o mundo indo de mal a pior, porque daqui para frente, irmãos, quem está na presença de Deus permanece. Quem não está, volta. Porque não tem melhoras. Melhor a cada dia para nós, porque quem nos sustenta, quem nos dá graça de permanecer firme no Senhor, de vencer a cada dia as coisas que nos são oferecidas lá fora, é o Senhor Jesus, que não nos deixa cair e que nos sustenta e que nos deixa de pé, porque a nossa confiança está nele. Mas só que tem uma coisa, por mais que o mundo vai de mal a pior, o amor do Senhor não muda, é inalterável. Ele ama. O mais vil dos homens, Ele ama. Mas para aí, e se eu não fosse entender dessa forma, eu teria que dizer, então exclua Paulo, exclua fulano, exclua o apóstolo Paulo, exclua o ouvir, exclua fulano. Ei, meu amado, independente da situação, é inalterável. O amor do Cordeiro Pascal chamado Jesus não muda. Ele continua amando. Estava sendo chicoteado. Até quem lhe batia, ele também amou. Só que ele não entendeu. Quem o levou à cruz, quem lhe pregou com o martelo, aquele prego sangrando as suas mãos, os seus pés, e aquele que lhe atravessou a lança. Mesmo assim, o amor de Jesus foi inalterável, porque ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele ama. Hoje a mensagem foi uma mensagem muito forte. Parabéns, irmã Ana Cocotos. Muito boa mensagem. Porque ela nos traz a responsabilidade, aquilo que Deus é, na sua seriedade sempre sério. Mas agora a gente entra com outra parte. Ele ama. Ele te ama a tal maneira que Ele substituiu. O amor desse Cordeiro é inseparável. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Ele nos amou. Aleluia! Nada pode alterar isso, meu irmão. Tem aqueles que até lutaram. Quantos nós já ouvimos testemunhar? Eu não entrava numa igreja, eu não queria entrar, não aceitava isso, mas quando o amor lhe alcançou, mudou a sua vida, transformou a sua vida, e hoje você está aqui, louvando, adorando e dizendo, ninguém tem maior amor do que este. Quem? Oh, aleluia. Mas hoje eu estou mal. Ele te ama. Mas hoje eu estou fora. Mas Ele te ama. Mas eu me abdiquei dEle. Mas Ele te ama.
mas eu não sou amigo dele, mas ele é seu amigo. Eu não o adoro mais como antes, mas ele continua te amando. Volta! Eu sei que Jesus é meu amigo, mas você precisa ser amigo dele. Eu sei que ele está comigo, mas você precisa estar com ele. Eu sei que ele me ama, mas nós precisamos amá-lo. Tudo aquilo que ele é para nós, nós precisamos ser para ele. Ele é meu amigo, eu sou amigo dele. Ele me ama e eu também o amo. O amor desse cordeiro é constrangedor. Quando eu olho para esse amor para comigo, e quando nós fazemos uma reflexão desse amor para nós, a gente só entende uma coisa: graça. Maravilhosa graça. É graça, meu irmão. Nenhum mérito é graça. Nenhum merecimento é graça. 2 Coríntios 5,14, põe para mim. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele nos constrange. E a vida, Paulo disse que a vida que vivo hoje, não vivo ela mais em mim, mas vivo ela em Cristo. É possível todo e qualquer ser humano provar desse amor imensurável. É possível. Amanhã, ou daqui um dia, 2 dias, porque ainda não está indo para a internet diretamente, amanhã, essa mensagem vai para o YouTube, Instagram, e você que vai ouvir, que vai ver e ouvir essa mensagem, saiba que é possível todo e qualquer ser humano provar desse amor imensurável. É possível. E se você já provou, estando aqui pessoalmente, ou amanhã quem vai ver no seu celular, na televisão, no YouTube, no Instagram, você já provou desse amor. Se não provou, prova, porque ele é gostoso demais para a gente não provar. E quando um homem chegou, subiu num palanque, e subiu um cristão, daqueles fogo puro, e subiu um ateu. E o ateu falou sobre a teoria de Darwin, a teoria da evolução durante 2 horas. E ele todo galanteador: agora eu quero que suba aí eu quero que venha, fale agora quem vai contrariar a minha palavra. O camarada subiu, aí diz assim: aqueles crente para hoje é doido, louco. Ele subiu, levou 5 laranjas, sentou e descascando a laranja. Sei que você já lembrou disso. Descascando a laranja, e o cara ficou lá esperando. Rapaz, eu te chamei para você vir ao debate comigo, e você sobe para descascar a laranja. Ele falou: não, espera um pouco. E ele foi lá e degustou das 5 laranjas. E o ateu, já aborrecido, falou: rapaz, você não vai falar? Ele falou: a minha parte eu já fiz. Ele: qual? Me diga das 5 laranjas. Qual delas é amarga? E qual delas são doces? Ele disse: você é louco, rapaz. Quem chupou as laranjas foi você. Quem tem que falar é você. Ele falou: então você não pode falar daquilo que provou. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. A igreja pode falar para esse mundo que Jesus é bom, porque ela prova da sua presença todos os dias. Oh, aleluia. Você já provou? Hoje é o dia. Oh, aleluia. Segundo tópico: dá a alguém a sua própria vida. Esse cordeiro tem um amor vicário, não apenas um vicário, mas sacrificial. Se deu de tal forma, Isaías 53, 4, 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, sarados, ei, sarados, sarados e limpos para a glória do nome do Senhor. Tem um autor de um livro, pastor Anselmo, acho que leu, ele chegou até a comentar, eu acho, ele tem uma frase que ele disse, eu ganhei ele de presente do David, ele diz assim, fui lavado, remido, regenerado, justificado, o autor do livro diz, e no final ele bota assim, mas resultado disso, eu não sou inocente. Inocente, quem foi para a cruz do Calvário sem ter feito nada. Nós vimos um filme antigo, mas sanguinário, irmãos. Sanguinário, mas muito sanguinário. E aí, os pastores que lêem muitos livros, a gente lê sobre Roma, é algo que a gente não tem ideia. A gente está aqui, não tem leões, nós estamos na cova. Não tem espadas sobre nós temos liberdade. Mas eles entenderam, aqueles que estavam indo para a arena para ser consumido pelos leões, entenderam que mesmo indo, eles não eram inocentes. Porque o inocente já tinha morrido na cruz do Calvário, para que eles e nós tivéssemos vida e vida com Deus. Esse amor é tão maravilhoso, lavou os pés dos seus discípulos como prova de amor e humildade. João 3:15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Pô, tu vai lavar meus pés. Por que eu vou lavar seus pés? Jesus fez isso. A gente sabe que hoje fazem como forma de ritual e prática, tem que ter, não é uma prática, não é um ritual, era uma ilustração de uma verdade. Lavou os pés dos seus serviçais. Se ele fez isso, se o Cordeiro chamado Jesus, Cordeiro Pascual, fez isso, e eu e você, para onde vamos? O que devemos fazer? O amor desse cordeiro é sacrificial, como já falei antes. E esse amor lhe custou a vida e renúncia. Isso tudo por quem? Isso tudo por nós. Para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. A aplicação desse tópico, se tem uma coisa difícil de fazermos, é renunciar, sofrer, descer, ter atitude de resiliência. Jesus, o Cordeiro Pascal, fez tudo isso e mais alguma coisa por você, e isso é Páscoa. No Natal nós lembramos do seu nascimento, mas na Páscoa os judeus lembram da sua saída do Egito e fazem hoje de formas de festa e com muita seriedade. E nós, hoje a nossa Páscoa é Cristo, nós temos a ceia. Se todas as vezes que formos cear, como acontece no primeiro domingo de cada mês, é a Páscoa. É para trazer a nossa memória de que um cordeiro, homem, nasceu, morreu, foi imolado para que eu e você não fôssemos imolados para receber alguma coisa e também não adiantaria nada. Porque alguém diz assim, um dos avivalistas diz assim, quer saber onde estão os pecadores? Onde tiver uma porta aberta com o nome igreja, povo de Deus, assembleia, lá estão os pecadores. E se eu me achar tão limpo, a ponto de não entrar no lugar onde tem os pecadores, a hora que eu entrar, eu vou entender que eu sou pecador. Porque alguém se fez maldito
Porque a cruz, para a sociedade antiga, era para malditos, ladrão. E a gente não vê dessa forma tão grosseira e tão forte, mas é o contexto da história, para que eu e você entendamos que hoje celebramos a Páscoa sim, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, e nós entendemos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudi-lo agora? Aleluia. Ele é. Pelos seus amigos, tópico 3. Quem são os amigos de Jesus e por quem ele entregou a sua vida? Eu queria saber quais são os amigos de Jesus, porque eu quero separar aqueles que não são amigos, que não são amigos. Mas tem amigos que entenderam o seu sacrifício. E tem os amigos que ainda não entenderam. Eu separo essas duas classes de amigos. Como? João 3,16, irmãos. Ele amou todos e fez todos os seus amigos, mas não entendem. Só uma porção dos seres humanos que há na terra hoje entendem. Quantos estão perdidos? Quem são os amigos de Jesus e por quem ele entregou a sua vida? A resposta é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu não sei se é um versículo anterior ou após esse que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no Egito, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, oh aleluia, tenha a vida eterna. É isso aqui, aquilo ali que está na imagem, é Páscoa. A cruz mostra a Páscoa. A cruz era para ouvir, a cruz é para Anselmo, a cruz era para você, meu irmão. A cruz era para nós, para o André, para o Vaguinho, para o Milton Lese, para sua esposa, para mim. Mas ele disse: não vai não, vocês não vão conseguir, porque vocês são pecadores, deixa eu ir. E ele foi no meu lugar e no seu lugar e morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter vida. Oh, aleluia. Mesmo diante daqueles pregos, chicotes, espinhos, o seu olhar era um olhar de perdão. Lucas 23, 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Levar um inocente. Levar um inocente. Eles pediam. Eles não sabem o que fazem. E esse amor, hoje, nós entendemos, porque compreendemos quem é o Cordeiro. O amor de Jesus é altruísta, o nosso amor é egoísta. Porque que eu e você, o que nós demos a Ele? Nada, irmãos. Às vezes damos a Ele uma adoração, às vezes até pela metade. Metade da nossa mente está aqui, outra está lá fora. O que eu vou fazer? Aí sentamos aqui, prestamos a Ele um louvor de coração triste, magoado, sem perdoar, mas Ele continua o mesmo, porque o seu amor é inalterável. Aleluia! Porque o amor altruísta é aquele que ele não faz nada para receber em troca. Ele fez, ganhou o que em troca? Chicotada, cuspes. O pastor Anselmo falou, não sei se foi na aula passada, ou falando aqui sobre o seu sofrimento. E Mel Gibson, quando fez o filme Paixão de Cristo, foi mais ou menos aquilo, porque é muito mais do que aquilo. Muitos não aguentam ver aquilo. Agora imagine quem viu lá na hora. Quando ele rendeu seu espírito. Quem reconheceu naquela hora, como não foi o sofrimento daqueles? Quem bateu nele lá? Quem ajudou aí junto com o povo? Que comeram, participaram dos seus milagres.
viram ele fazer, comeram do pão que ele multiplicou, a mesma quase toda a multidão que lhe seguiam, quando ele foi para a cruz do Calvário, o abandonaram. Acredito até que quem comeu o pão com ele estava lá, crucificam, e ele amando este, porque este é o amor de Jesus. Altruísta é a pessoa que se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Jesus disse que aquele que faz a vontade do Pai, esse é seu amigo. Quer tornar seu amigo? Porque ele já é seu amigo desde que ele nasceu há 2023 anos. Não basta ele ser somente seu amigo, mas você precisa ser dele. Em todo o tempo, Jesus se colocou como igual aos outros, comia com pessoas, foi no casamento, pescou com os amigos. O único momento que Jesus esteve acima das outras pessoas foi quando colocaram ele no alto de uma cruz crucificado. Entrou na casa de um pecador e abençoou uma pecadora. Falou com uma samaritana, aceitou se hospedar na casa de um publicano e pecador como Zaqueu, tocou no leproso, tocou na esquife do filho da viúva da cidade de Naim, mudou coisas, quebrou regras, quebrou conceitos religiosos para nos amar. Abriu mão da sua glória, Filipenses capítulo 2, se humilhou, tomando forma do ouvir, e a sua forma, a minha e a sua, tomou forma humana, foi colocado na cruz do Calvário para morrer, morreu, mas o texto continua dizendo assim, mas soberanamente, Deus o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse domingo nós estamos dizendo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Oh, aleluia! Quantas Páscoas eu celebrei com apenas o chocolate? Quantas Páscoas eu celebrei com apenas ritual da tradição da minha família? Mas há 41 anos atrás, Ele me alcançou como alcançou você, como alcançou Pedro e como alcançou Paulo. Oh, aleluia, porque nós entendemos quem é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus, exaltar o seu nome, bendizer o seu nome. Oh, aleluia. João deu testemunho dele. Este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus, João capítulo 1, versículo 15, que eu li, depois o 29 diz assim, no dia seguinte João viu a Jesus que tinha para ele e disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No versículo 30 do capítulo 1 ele diz assim, este é aquele de quem eu disse, pois depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Que complicação, não é complicado não. Eu vim primeiro do que ele, nasci primeiro do que ele e vim preparar o caminho para ele. Mas esse, o qual eu vim primeiro, é aquele que é antes de mim. João capítulo 1, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, e veio e habitou entre nós, habitou entre os homens. Louvado seja o seu nome, Senhor. Hoje a sua Páscoa pode ser diferente, porque à luz da palavra hoje você entendeu quem é o verdadeiro Cordeiro Pascal.
Foram mortos milhões e milhões de animais. Isso apenas aplacava a ira de Deus. Veio um e agradou o Pai o seu sacrifício, e por ele nos chegou o perdão. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de lembrar aqui uma história que eu ouvi e ouvi pessoalmente do missionário. Não posso falar qual país, para que a vida do missionário seja preservada. Fui convidado para almoçar com um pastor amigo meu, e lá tinha um missionário que veio tirar férias no Brasil, e ele estava num país muçulmano, um país árabe. E ele fez faculdade de técnico de futebol. E alguém diz assim, mas para que fazer faculdade de técnico de futebol? Porque tem. Ou para treinador, se de repente a palavra não é essa, a colocação, e se tem outro título, para quem é técnico de futebol, porque hoje tem faculdade para isso. E ele preparou, mas para ser missionário, ele precisava ser técnico de futebol, mas para a maneira que ele queria fazer, ele precisava fazer isso. Mas ele já tinha feito teologia, formado em bacharel em teologia, e tinha feito o curso de teologia transcultural, que é na Jocum. E ele comentando comigo e com o pastor que estava, e ele falou que foi ser técnico de futebol, e durante 5 anos ele tentou aprender pelo menos a língua árabe daquele grupo, porque era um país bem fechado, e às vezes de uma cidade para de um bairro para o outro, ou um município para o outro, tinha dialetos. Além da língua oficial, tinha os dialetos, assim como é na África. E nós temos uma família aqui, que está aqui, a esposa, os 2 filhos, mas seu esposo está na África trabalhando. E ela deve saber muito bem como é isso. E em dado momento, ele começou a contar. E ele um dia perguntou, Senhor, por que eu tive que fazer? Por que eu tive que fazer faculdade de futebol? Eu não vou jogar bola, mas aquilo ficou no coração dele, porque o Espírito Santo de Deus falou com ele. Não é aquela coisa que você acha, Deus falou comigo, não, essa coisa que é mesmice na vida da gente no dia a dia. Deus falou comigo quando não falou. Quem falou foi o seu sentimento, a sua vontade, o que você acha. Já fiz teologia, já fui a Jocum, já dei 6 anos da minha vida estudando, e agora foi fazer técnico de futebol. E quando ele conseguiu entrar num país, ele entrou como técnico de futebol. Depois de 5 anos, ele pensou que já tinha uma certa comunhão com os árabes. Ele ainda não conquistava uma amizade mais profunda com eles, porque requer muita coisa. E quando eles abriram o Corão, e que tem uma parte que fala sobre os profetas, fala de Abraão, e o nome de Jesus é colocado como profeta. Os árabes têm um grande profeta. Aí um deles diz assim, mas eu conheço um grande profeta, e esse foi Alá. Foi o que eles acreditam, profeta lá. Aí o missionário entrou em ação. Aí o missionário falou para ele assim, mas olha, o profeta Jesus também foi grande. Ele, me prove. E ele estava no lugar onde os jogadores ficam para mudar a roupa. Ele falou, vamos todo mundo para o campo de futebol. E foram para o campo de futebol. Chegando lá, ele falou assim, olha, eu vou provar que ele é o grande profeta. Mais do que Allah, ele falou assim,
o que eu vou provar, vocês julguem pelo que vocês vão ver. Vou fazer o seguinte: vocês vão ter que fazer 200 embaixadinhas. Aí ele entendeu o porquê da faculdade. Aí você vai falar: pastor, ouvi o senhor no domingo de manhã falando de paz, falando de embaixadinha. Sabe o que é embaixadinha? Quem joga bola? Eu não consigo jogar mais bola. Ricardo joga bola, mas está operado. Pastor, você mais diz que joga bola, mas só sai do campo assim, ó. Pastor Rui não pode, pastor Anselmo não pode. Está todo mundo com problema no joelho. E o velho sou eu. É brincadeira, viu, irmão? Se eu abaixar mais, eu não subo mais, não. Então, ele pegou a bola, embaixadinha, você pegar a bola e ficar com os pés. Ele disse: tem que fazer. Quem não fizer 200 embaixadinhas, vai pagar 100 flexões. Que é ir para o chão e levantar o corpo. Só que numa noite anterior, ele tinha feito 50. Sozinho. Cada um pegou a bola e começou. E aqueles camarada árabe, perna de pau, porque tem uns bons, viu? Tem uns jogadores da Oriente Médio que jogam bola. Hoje todo mundo joga bola, irmão. Antigamente era só o Brasil, mas hoje não. E ele começou e uns faziam 10, outros faziam 20, outros faziam 100, outros faziam 50. Aí ele foi e parou: não. E o árabe deu a palavra, ele faz. Vocês dão a palavra. Muçulmano tem palavra. Ele disse: nós vamos fazer. Quem não conseguir fazer, vai pagar as 100 flexões. Nenhum deles conseguiram. Dos 32 jogadores, ninguém conseguiu. Aí ele falou assim: agora me passe a bola. Ele falou que naquele exato momento ele pegou a bola e falou: Deus, não deixa cair não, Jesus. E começou. Ele ficou craque. E eles aplaudindo. Quando ele acabou 202 que ele conseguiu fazer, os muçulmanos já estavam todo mundo querendo dobrar, deitar para fazer flexões. Ele falou assim: não, vocês não precisam fazer. Quem vai fazer sou eu. Não, mas fomos nós. Não, vocês não precisam fazer. Não, mas fomos nós que não conseguimos, nós demos a nossa palavra. Ele disse: não, ficam aí parados. E foi lá e começou, Jesus. E começou, quando ele acabou de fazer, e que ele conseguiu fazer, ele falou: sim, foi com o profeta Jesus. Foi o único que conseguiu fazer as 200 embaixadinhas na história da Bíblia.